falta de leitos de UTI em Santa Catarina, porque agora a gente vai ampliar um pouco mais, né? A gente estava falando especificamente da região de Balneário Camboriú, e nós vamos falar agora um pouco mais de estado, né? Para entender também a visão de quem está lá na linha de frente nesse cenário, nesse momento, nesse cenário de dificuldade. Ontem eu tive a oportunidade não é uma oportunidade que não é necessariamente uma oportunidade, né? Mas eu tive que ir a uma unidade médica infantil e pude observar o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares, do pessoal da portaria, de todo mundo que se envolve numa unidade médica nesse momento de tensão, que os pais estão mais tensos, que as crianças também ficam mais tensas, o ambiente está mais carregado e realmente é um momento muito difícil, é um momento que o profissional também precisa, é mais exigido e vira um momento muito mais difícil. Então está com a gente no telefone agora o Ciro Sonsini, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, o CIMESC, para a gente analisar esse momento. Doutor Ciro, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, estamos à disposição, vamos conversar. Doutor, o CIMESC veio há algum tempo já falando sobre essa questão dos leitos de UTI, né, alertando sobre as dificuldades. No mês de maio já havia feito um alerta em relação à questão da falta de leitos e agora a gente teve esse episódio lamentável que aconteceu no hospital infantil. O Estado diz que não tem uma ligação de uma coisa com a outra, com a falta de leitos de UTI e tal, mas vem num momento, esse caso do hospital infantil, em que há uma preocupação muito grande e há um alerta constante, inclusive de vocês, em relação a isso, doutor. Olha, o Estado não tem como se omitir. Vamos colocar as coisas exatamente como são. Dizer que aquela criança no infantil faleceu porque não teve vaga de UTI, certamente não poderemos dizer. Não temos a informação em detalhe. Muitos cidadãos, crianças inclusive, que vão à UTI falecem, que a situação é mais grave. Não há como imputar essa culpa nem ao hospital, nem ao Estado. Agora, certamente o Estado não ofereceu as condições adequadas para aquele pequeno cidadão. O Estado não ofereceu o leito de UTI. Então isso é um fato. Não dá para se omitir querendo tergiversar e achar pelo em ovo. Não, o Estado falhou. Isso é inegável. Salvaria a criança? Isso é impossível dizer sem os conhecimentos do fato em si, né? Mas esse é o papel do sindicato, das entidades como o Conselho, Sociedade de Pediatria, o Ministério Público. Todos estamos cobrando do gestor de que a solução tem que vir dele. Nossos alertas não são atirar pedras, pelo contrário, a gente entende as dificuldades, mas nós somos parceiros em oferecer sugestões, soluções e cobrar que o gestor faça o que tem que ser feito. Nesse momento, o que nos parece que precisa ser feito é abrir novos leitos na pediatria, na neonatologia. Agora, presidente, essa situação que agora, de fato, é emergencial com a contratação até de leitos em rede privada, isso também ajuda no momento, mas até que ponto o sindicato também analisa esse quadro? Nós já fizemos essa sugestão no final de abril, em reunião com o secretário Alexandre, ele estava secretário naquele momento, né? De que sim, como se fez com a Covid e o Estado foi bem sucedido, tem que comprar leitos privados, tem que fazer com que aqueles hospitais que estão contratualizados e que recebem verba pública para prestar uma série de atendimentos, que eles se esforcem para abrir novos leitos. Isso sem falar no público. Nós temos como pedir, sim, e já pedimos que o Estado avance nesse outro grupo que pode, com aquela capilaridade que a gente tem, ampliar o número de leitos de maneira rápida. Então, isso é necessário. Os recursos que aí estão são nossos, para servir a sociedade. Se o Estado foi bem sucedido em ampliar os leitos durante a Covid, de adulto, faça o mesmo procedimento agora, ampliando esses leitos, inclusive na rede privada.
Doutor, para a gente encerrar aqui, nosso tempo é curto hoje, mas eu queria ouvir o senhor sobre a situação dos médicos nesse momento, né? A gente ouve alguns relatos dos municípios, do próprio estado com uma dificuldade nesse momento para contratar pediatras, porque eles estão sendo muito exigidos e tal em relação a esse momento. E aí algumas prefeituras, como a Prefeitura da Capital, têm adotado um sistema de contratar clínicos gerais que possam fazer os atendimentos iniciais com as crianças e tal, antes do encaminhamento para uma unidade médica de saúde e tal, um hospital, para evitar superlotar um hospital ou outras unidades. Como é que vocês têm visto esse cenário nesse momento? A primeira questão é que criança não é um adulto pequeno. Então, evidentemente, que tem que ter pediatra para atender criança. Na medida que você tem outro profissional, ele faz o atendimento na situação emergencial ou na ausência de qualquer outro. Mas uma capital de estado, com o padrão que nós temos, tem que ser um pouquinho mais exigente, né? Então, repito, criança não é um adulto pequeno. Para contratar médicos, pediatras, neonatologistas, o Estado tem que fazer uma gratificação especial, como fez na Covid, para que atraia colegas, eventualmente, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, de outras praças. Só dizer que ninguém responde ao processo seletivo é pouco. Coloque no processo seletivo uma gratificação efetiva para quem trabalha nesses locais. A partir daí, acredito que nós teremos médicos interessados, abriremos os leitos, superando esse grave momento. Dr. Ciro Sonsini, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, bom trabalho. Agradeço e chamo todo mundo para a Assembleia Legislativa na terça-feira que vem, 9 horas, audiência pública com esse assunto em pauta. É muito importante, precisamos ajudar o Estado e cobrar do Estado pelas soluções devidas. Perfeito. Obrigado, doutor. Grande abraço.